Estamos iniciando o culto da Primeira Igreja Batista em São Carlos e antes eu quero trazer algumas informações importantes para a vida da igreja. Primeiro que aqui na nossa igreja estamos com a comissão de protocolo formada por 5 irmãos da área de saúde que estão trabalhando para preparar o melhor protocolo, mais seguro, para voltarmos às atividades presenciais com todo o protocolo que já foi anunciado pelo governo do estado, tanto de distanciamento quanto a quantidade de pessoas no recinto, a questão da higienização, a questão da máscara e todas as outras coisas necessárias. Só voltaremos para o culto presencial quando autorizado pelas autoridades e devidamente preparados para isso. Nossa segunda informação é que dia 27 de agosto nós estaremos com 24 horas de oração. Um relógio de oração de 24 horas. Iremos iniciar no dia 27, quinta-feira, às 6 horas da manhã. E iremos até 6 horas da manhã do dia seguinte, dia 28, sexta-feira. Você poderá escolher uma hora para orar. Nós teremos alguns temas para orarmos. O retorno das nossas atividades presenciais na igreja, pela nossa nação, pelo aniversário da nossa igreja, que a partir de quinta-feira, dia 27, nós estaremos há 30 dias das celebrações. Então será um tempo abençoador de oração. 24 horas de oração. Eu quero também lembrar os irmãos que já têm contribuído com a sua igreja e queremos louvar a Deus pela sua vida. Eu quero também agradecer pela participação na área social, nas ofertas que temos recebido e temos atendido a vários pedidos. Também eu quero dizer, se você ainda quer participar, se você ainda não entregou o seu dízimo esse mês, se você quer fazer uma oferta especial, nós queremos dizer que você pode fazer através da conta da igreja. Banco Itaú, agência 0484, conta corrente 24001, dígito 5. E que Deus nos abençoe como igreja para alcançarmos almas para Jesus. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de 12 a 17. Texto belíssimo, e eu quero ler a partir de agora. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Eis que Pedro chega e bate a porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomada de grande alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: "É Pedro, ele está lá fora à porta." Todavia, eles lhe replicaram: "Estás fora de si." Mas diante da forte insistência da mulher em afirmar que era Pedro, ponderaram-lhe: "Ora, é possível que tenhas visto o anjo dele." Entretanto, Pedro continuou batendo, e quando enfim abriram a porta e o viram, ficaram atônitos. Ele, por sua vez, fazendo-lhes sinais com a mão para que se calassem, explicou-lhes como o Senhor o havia libertado do cárcere e pediu-lhes anunciar isso a Tiago e aos demais irmãos, e saindo, retirou-se para outro lugar. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai bendito, nós te agradecemos por tua palavra. Nós te agradecemos imensamente, Senhor, por falar ao nosso coração. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,
A narrativa da prisão de Pedro e o seu livramento nos traz grandes ensinamentos para a igreja de hoje. Primeiro, porque desmistifica a ideia de uma igreja perfeita. Quando falamos sobre a igreja primitiva, as pessoas geralmente, tendo ela como referência, têm como uma igreja perfeita, onde os crentes eram perfeitos, e como se a igreja daquele tempo não precisasse de ser transformada. A segunda lição desse texto é podermos compreender que a igreja tinha falha e tinha virtude. Olhando para esse episódio, nós lembramos do capítulo 12, quando Pedro, liberto da prisão, ele vai para a casa onde os crentes estão reunidos em oração. E aqui, irmãos, eu trago um breve resumo de como a igreja estava nesse momento. A igreja estava crescendo, numericamente falando. A igreja tinha necessidades, ou seja, os cristãos de uma certa maneira estavam sendo perseguidos, perdendo suas propriedades, perdendo seus bens, porém estavam sendo ajudados. Nesse momento nós temos já havia a morte de Estevão, já havia acontecido a morte de Estevão, portanto é um tempo do mártir, o primeiro mártir da igreja cristã, Estevão. Pedro já havia sido preso outra vez junto com João. Tiago havia sido decapitado, está também no capítulo 12, logo no início, falando de Tiago sendo decapitado. E esse Tiago que aparece no versículo 17 é um outro Tiago. E encontramos uma igreja que está com medo, uma igreja que está sendo perseguida, mas uma igreja que nos dá uma grande lição. Eu quero trazer, portanto, como tema para esta mensagem o seguinte: oração, um tema extraordinário da igreja. Esse é um tema extraordinário. Esse é um tema que deve encher o nosso coração de alegria, a oração. E eu quero destacar 3 coisas, olhando para esse texto. E a primeira coisa que eu quero mencionar está no versículo 12. Depois de Pedro ter sido liberto de forma extraordinária, de forma milagrosa, Pedro saindo desta prisão, Pedro vai procurar os seus. Ele vai para uma casa onde ele sabia que os crentes estavam intercedendo por ele. E diz o texto da seguinte expressão: onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Meus irmãos, muitas pessoas. Não era um grupo pequeno, não era uma dupla de oração, não era 3 pessoas, mas diz o texto, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Falamos isso quarta-feira em nosso culto de oração, que temos sentido falta de muitas pessoas que não vinham para a oração porque estavam distantes da igreja. Mas agora o culto chega na sua casa, meu irmão. O culto agora chega no seu lar. Pessoas que não vinham para oração porque era horário de faculdade, mas agora essas pessoas têm uma certa flexibilidade no horário para estudar. Também aqueles que, mesmo trabalhando, têm uma certa flexibilidade. Portanto, a igreja estava reunida em oração. Essa é a marca daquela igreja. Aquela igreja orava para tomar decisões. Quando eles tinham um problema, uma dificuldade e precisavam tomar uma decisão, eles oravam. Aqueles irmãos oravam quando havia problemas. No caso, Pedro estava preso, a notícia chegou e aquela igreja se reuniu para orar. Meus irmãos, que bênção é uma igreja que ora. Meus irmãos, uma igreja que não perde tempo discutindo coisas aleatórias, mas igreja que ora. Aqueles irmãos, por certo, não oraram para que aquela prisão pudesse ser destruída e matar a todos. Por certo, aqueles irmãos não oraram para que o imperador fosse assassinado.
Por certo, aquela igreja não estava orando para que os soldados fossem exterminados, mas aquela igreja estava orando pela libertação de Pedro. Meus irmãos, como é bom saber que a igreja se preocupa com o outro. Quarta-feira, no nosso culto de oração, nós oramos, quem sabe, por você que não estava presente de forma virtual. A igreja precisa se inteirar das necessidades do próximo. Meus irmãos, a igreja não pode dizer que ama a Deus se não ama seu irmão que vê. E a igreja não pode amar seu irmão se ela não souber das necessidades do seu irmão. Aquela igreja orava para que houvesse cura. Irmãos, havia muita cura no passado, porque a igreja orava pela cura, para que Deus pudesse salvar. Meus irmãos, nós precisamos orar pelos perdidos. Mas como oramos se nós não sabemos onde estão esses perdidos? Quarta-feira, irmãos, tivemos um culto de oração abençoador. Quantos pedidos de oração, quantas pessoas entregando o seu coração na presença de Deus. A igreja estava em oração. Pedro estava preso. Eles estavam com medo, é verdade, irmãos. O medo faz parte dessa natureza humana pecaminosa. Aqueles homens estavam com medo, aquelas mulheres estavam com medo. Diz o texto, inclusive, que eles estavam a portas fechadas, por isso Pedro bate na porta. E aquela mulher vai atender, e ela volta para dizer que é Pedro. E as pessoas vão lá novamente. E quando Pedro entra, diz o texto que eles estão falando baixo. Eles estão falando muito baixo. E Pedro faz sinal para que eles se calem, para que as pessoas não saibam que ali há crentes reunidos orando. A igreja orava pela salvação, orava para que o evangelho pudesse ser anunciado, orava para o crescimento da igreja. Os apóstolos, portanto, ensinavam a orar. Paulo exorta na sua carta aos crentes de Tessalônica que eles deveriam orar sem cessar. Meus irmãos, oremos mais. Oremos em conjunto. Oremos, hoje não podemos estar no templo, mas oremos em nossas casas, juntos com a igreja, de forma virtual. Talvez você tenha dificuldade de ter acesso ou de manipular as redes sociais. Peça ajuda. Cada pessoa possivelmente tem um filho, um neto, um sobrinho, uma pessoa que pode lhe ensinar. Peça ajuda para que você participe do culto de oração, para que na quarta-feira você esteja também envolvido em oração. Pedro chegou naquela casa, liberto da prisão. A primeira coisa que ele fez foi buscar a sua igreja que estava em oração. A segunda coisa que eu vejo na oração como um tema extraordinário é o fato de que quando nós estamos orando, nós temos uma percepção espiritual aguçada. Diz o texto lá no versículo de número 14, que quando Pedro chegou naquela casa e aquela serva foi atender a porta, diz o texto que assim que reconheceu a voz de Pedro, tomada de grande alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: é Pedro, ele está lá fora à porta. Que coisa interessante. Os irmãos estavam orando pela libertação de Pedro. Mas quando Deus fez um milagre, eles não acreditaram. E quando aquela serva que trabalhava naquela casa, ela veio dizer que Pedro estava à porta, as pessoas não acreditaram nela. Meus irmãos, aquela mulher reconheceu a voz de Pedro. Meus irmãos, quando nós estamos em intimidade com Deus, Deus nos revela, Deus nos fala. Aquela igreja estava orando por livramento, mas talvez não estivesse sensível ao que Deus estaria fazendo. Foi uma serva, uma mulher simples. Possivelmente, essa mulher não tinha cargos na igreja, não tinha funções na igreja. Aliás, essa é a personagem de menor expressão, talvez, do Novo Testamento. Ela só é citada aqui e em mais nenhum outro lugar.
ela aparece aqui como sendo uma serva, que tinha exatamente a obrigação de abrir a porta para os convidados. Ela foi abrir aquela porta e ela teve um grande privilégio de poder reconhecer a voz de Pedro. As pessoas disseram a ela: olha, eu acho que você está louca, você não está bem. Insistiram dizendo: talvez você viu o anjo de Pedro. Mas ela já, quem sabe, já havia aberto a porta para Pedro tantas outras vezes. Possivelmente essa casa era frequentada por Pedro em outros momentos, porque ele saiu da prisão, vai exatamente para ali. Pedro chega naquela casa e aquela serva reconhece. Portanto, é preciso reconhecer os milagres de Deus. Às vezes os milagres de Deus estão em nossa frente e nós não percebemos. Quantas vezes nós oramos a Deus para que Deus abra uma porta de emprego. E quando Deus abre o emprego, a porta de emprego, a gente reclama, a gente blasfema, a gente reclama do salário, reclama da distância e começa a reclamar de tantas coisas. A gente não percebe o milagre de Deus. Às vezes nós oramos para que Deus possa fazer uma cura. E quando Deus cura, irmãos, muitas vezes nós atribuímos a medicamentos. Nós precisamos estar com o coração aberto para ver os milagres de Deus. Deus havia feito um milagre naquele grupo de crentes, mas eles não acreditaram. Foi uma serva, uma mulher humilde, simples daquela casa, que experimentou o milagre, que creu de imediato que era Pedro. Quem sabe Deus está fazendo milagre na sua vida. Quem sabe Deus está fazendo milagre de sustentar a sua vida, a sua saúde. Quem sabe o seu emprego, quem sabe você está desempregado, mas você está passando, quem sabe, uma semana, duas, um mês, 2 meses, mas Deus continua te sustentando. A oração é algo extraordinário. E quando nós oramos, alguma coisa de especial acontece em nossa vida. Aquela igreja primitiva experimentou muitos milagres. Experimentou tribulações, perseguições, mas experimentou muitos milagres. Diz o texto que os discípulos, os apóstolos faziam milagres. Eles curavam as pessoas no meio da rua. As pessoas passavam e pela sombra dos apóstolos eles eram curados. Ao tocar nas roupas eram curados. Deus fazia milagres naquela igreja. Deus quer fazer milagre na igreja de hoje. Deus está fazendo. Meus irmãos, quando uma igreja batista, nós lembramos do pastor Sócrates, executivo da Convenção Batista Brasileira, que esteve em uma situação tão difícil de enfermidade, quando muitos até imaginavam que ele não iria viver. Meus irmãos, que milagre! Deus está operando em nosso meio. Nós temos visto tantos milagres, em meio a tanta tragédia, há tantos milagres que nós precisamos proclamar. Quantos homens e mulheres, servos de Deus, curados pelo poder de Deus. Estamos acompanhando um pastor amigo nosso lá de Salvador, e a sua esposa, a cada dia no Facebook, colocando a situação dele, a situação difícil, estava na UTI, meus irmãos, e ele estava lá, numa situação difícil, ela descrevendo em detalhe a situação do seu marido. Mas a cada notícia que ela colocava, mesmo que ele estivesse ainda na UTI, ela colocava um versículo, ela colocava uma palavra de esperança, de confiança, que acreditava que Deus iria curá-lo. Que surpresa nossa! Nesses dias ela coloca no Facebook que o seu esposo havia saído da UTI. Louvado seja Deus! Deus está fazendo muitos milagres. Se eu fosse contar nesta manhã, quantos irmãos, quantos servos de Deus o Senhor tem curado, meus irmãos? Quantos servos de Deus o Senhor tem aberto a porta de emprego em uma época de crise financeira, de crise econômica? Se eu pudesse aqui falar de tantos relacionamentos que Deus está transformando. As pessoas falam que nesse distanciamento social há muita violência doméstica, mas se eu fosse contar aqui dos relacionamentos saudáveis que Deus está fazendo nos lares dos crentes. Ah, meus irmãos, quantos homens e mulheres têm tido mais tempo para orar,
Quantos filhos têm estado mais perto dos seus pais? Quantos pais estão conversando mais com os seus filhos nessa época que falamos tanto da violência, porque as pessoas estão juntas muito tempo? Deus está fazendo milagres. A oração é a chave para o milagre. E por último, diz que lá no verso 16, depois que as pessoas foram à porta para se certificar se aquela mulher estava realmente louca, fora de si, ou se tinha visto o anjo, diz o texto no verso 16. Entretanto, Pedro continuou batendo, e quando enfim abriram a porta e o viram, ficaram atônitos. A igreja, quando ora, ela fica atônita, ela fica surpreendida com o poder de Deus, o agir de Deus. Como é bom, irmãos, fazer parte da resposta de oração. Eu não sei se você tem tido esse privilégio. Eu não sei quantos de vocês têm tido esse privilégio. Se você já fez parte de um movimento de oração, de algo difícil, e Deus respondeu. Nós temos tido essa oportunidade de orar por situações difíceis que Deus está respondendo. Falei recentemente desse pastor lá em Salvador, falei do pastor Sócrates. Meus irmãos, que alegria para nós crentes em Jesus sabermos que Deus está respondendo às nossas orações. Nós oramos, às vezes é uma situação tão difícil, que às vezes a gente ora meio tímido, mas Deus responde. Diz o texto que quando aquelas pessoas pararam de orar e foram lá na porta para ver, diz o texto que quando eles olharam, que surpresa, Pedro estava diante deles. Meus irmãos, Pedro estava preso. Pedro estava preso em uma situação onde Tiago havia sido decapitado. Estevão tinha sido martirizado. A igreja estava sendo perseguida. Pedro e João haviam sido soltos pelo sinédrio, com a condição que não falasse mais do nome de Jesus, porque senão seriam presos de novo. E quando eles saíram da prisão, com pouco tempo os soldados encontram Pedro e João no meio do público, em praça pública, falando do nome de Jesus. Sabe, irmãos, os soldados viram aquilo e foram dizer lá, só olha, aqueles homens que vocês soltaram e que vocês proibiram de falar de Jesus, eles estão falando de Jesus. Eles estão falando de Jesus. E aqueles homens quiseram matar a Pedro e João. Foi quando Gamaliel aparece na história e diz, não faça isso, não mate eles, para que porventura, se eles forem de Deus, nós não estejamos lutando contra Deus. Irmãos, meu querido ouvinte, foi nessa situação difícil que Pedro se encontrava, novamente preso. Paulo perseguindo a igreja de Jesus, Estevão martirizado, Tiago decapitado. Qual a chance de Pedro sair? Teria que ter um grande e bom advogado, mas diz o texto que não foi isso. Diz o texto que não foi dessa maneira que Pedro saiu da prisão. Diz o texto que foi um anjo, de forma sobrenatural, um anjo que tirou Pedro daquela prisão. E Pedro, quando chega, aqueles irmãos estão atônitos, porque Pedro aparece diante dele. Era um milagre vivo, era um milagre que estava diante dos olhos daqueles irmãos. Meu irmão e minha irmã, você quer participar de um milagre? Então venha orar. Você quer assistir ao milagre? Você quer ter o privilégio em testemunhar que você participou de um milagre? Venha orar. A oração é a chave para o milagre, para Deus responder às nossas necessidades. Você quer ver a igreja novamente reunida no seu templo, louvando a Deus? Ore pelo milagre. Irmãos, há muito mais crentes preocupados com a volta da igreja do que com a alegria de estar na igreja. Meus irmãos, eu preciso falar.
Há muitos crentes com medo até mesmo de que a igreja abra as portas para cultuar em uma hora, estabelecida pelo governo, uma hora de culto. Há crentes muito mais preocupados em vir à igreja, com pessoas que ela conhece, do que ficar 2 horas dentro de um supermercado, passando toda hora por pessoas que não conhecem, pegando nos objetos que estão lá manuseados por outras pessoas. Há crentes que estão em tantos lugares, mas estão com medo de voltar para o culto. Ele sai para trabalhar, ele está convivendo com funcionários, com pessoas que ele não sabe se tem Covid ou não. Ele se encontra com pessoas, eles tocam em objetos que foram manuseados por outros. Aquela igreja estava orando para Deus libertar Pedro. Você está orando para que Deus nos dê a oportunidade de voltar para cultuar a Ele no seu santo templo? Sim, irmãos, faremos da melhor forma possível. Quando esse tempo chegar, faremos com segurança. Faremos por amor ao nosso próximo. Faremos com cuidado, com zelo. Mas é preciso orar para que Deus nos dê a oportunidade de cultuar como família, como irmãos. Eu quero finalizar nesta manhã trazendo para você a seguinte conclusão. Ao invés de ficarmos assustados com as trágicas notícias, devemos, primeiro, nos reunir em oração. Não espere a pandemia passar. Se reúna com a igreja do Senhor, ainda que de forma virtual, mas esteja nos encontros da sua igreja. Tem crente que diz: pastor, mas eu não gosto dessa experiência. E se a igreja ficar fechada até janeiro do próximo ano, você ficará até janeiro sem poder cultuar com seus irmãos, sem saber a necessidade do seu irmão, sem poder olhar a face do seu irmão, sem ouvir a voz do seu irmão. Se essa pandemia se estender até o próximo ano, se as igrejas não abrirem, você ficará sem ter esse contato. Meu irmão, minha irmã, participe da sua igreja, mesmo que de forma virtual. Segundo, se você orar, você com certeza vai reconhecer os milagres de Deus. Não será coincidência. Não será porque o remédio foi bem administrado, porque o hospital era bom, porque o médico era bom, mas foi porque você orou e Deus ouviu a sua oração. Você quer ver milagre acontecendo? Comece a orar. Terceiro e último, você ficará maravilhado com os resultados da oração. Você verá o benefício da sua oração. Tiago diz que a oração do justo pode muito em seus resultados. A oração do justo. Você ficará maravilhado. Você vai ter certeza que não foi coincidência. Percebam o que eu falei agora há pouco. Estevão martirizado. Tiago decapitado. Pedro já havia sido preso outra vez, proibido de falar no nome de Jesus, e quando saiu da prisão, foi falar de Jesus novamente. Agora está preso novamente. Que chance, que possibilidade Pedro tinha de ser liberto da prisão, mas foi liberto. E o que aconteceu? Ele foi liberto enquanto a igreja estava orando. Enquanto a igreja orava aqui, Pedro foi liberto aqui. Não é coincidência. Não é coincidência. Deus ainda faz milagre. Peça a Deus por um milagre nas pessoas que estão precisando. Se junte a nós. Se junte com a MCM para orar nas sextas-feiras. Se junte com os homens na terça-feira à noite. Se junte com os jovens no sábado à noite. Se junte no domingo de manhã na escola dominical. Mesmo à distância, mesmo de forma virtual. Esteja em oração. Porque a oração é extraordinária. É uma arma extraordinária que Deus deu à sua igreja. Que Deus nos abençoe. Nosso Deus
nosso Pai bendito, nós cremos em milagres, nós cremos no Teu poder, nós cremos na atuação do Teu Santo Espírito. E nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito derrame sobre a Tua igreja esse desejo de orar, de buscar a Tua face. Nós queremos ouvir, Senhor, a Tua voz novamente e ver os Teus milagres e podermos, ó Deus, contemplar o Teu poder, o sobrenatural. Aquilo que os homens dizem que é impossível, para Ti, Senhor, será possível, porque para Ti todas as coisas são possíveis. Ó Deus, age no meio da Tua igreja, desperta o Teu povo para a oração. Em nome de Jesus, com perdão dos meus pecados, eu te imploro. Amém.